Obrigado, Cris. Cheguei. Voltou. Então, Foi. eu gostaria de agradecer, Karen, aí, por professora Karen, da Escola de Química, UFRJ, por ter aceitado o convite. Ela vai bater um papo conosco sobre contaminação alimentar e a Covid. O que é que mudou na nossa vida em relação a isso? Obrigado, Tatiane. É que meu velhinho está fazendo 85 anos hoje. Estou na casa dele aqui. Que delícia! Aí mudei o local da apresentação. Mas, Karen, está contigo a palavra. Você pode bater um papo, falar um pouco sobre sua trajetória e depois entrar no tema. Bom, então, tá faltando só o vinho, né? Porque eu não bebo, então, nada alcoólico, então tô de água mesmo aqui. Já começar dizendo que isso foi uma pergunta que quem me conhece veio perguntar da história do vinho e que queria ver se eu ia beber o vinho ou não. Então, já digo que não. Minha trajetória, não sei se te chamo de Fernando, parece mais íntimo, mas eu escuto falar de você como Pellegrini, assim, mas eu acho que é mais Fernando, porque eu acho que hoje a gente já está mais próximo, assim, especialmente por causa da Raquel. Esse mês completei 12 anos de escola de Química. Já? E sim, o concurso foi em maio e eu assumi já em agosto, setembro. E na época você era vice-diretor da escola. Era? E assim, apesar da pandemia, super feliz, né? Faço o que eu amo. Nunca me imaginei ficando aqui no Rio de Janeiro, muito menos no berço da engenharia química, como eu escutei no concurso. Então, isso foi muito perguntado, se eu estava preparada para lidar com essas coisas, com o quanto de número de Reynolds que se falava no corredor, e eu nem sabia o que era esse número de Reynolds. Continuo também sem saber, assim, me explicaram para que serve, mas, tipo assim, não faço nada com ele. E tô sobrevivendo, assim, amo a escola de paixão hoje, amo os cursos da escola e tô sentindo muito esse afastamento dos alunos, das pessoas. Você sabe que tem a parte culinária envolvida, das reuniões, das brincadeiras, então tá fazendo falta. Com certeza. Ó, a professora Karen é da área de alimentos, não é isso, Karen? Isso. Uhum. Então, fala aí. Você veio da Unicamp? Eu sou bióloga de formação e a pós-graduação eu fiz na área de segurança de alimentos, de doenças de veiculação por alimentos e o controle de qualidade desses micro-organismos ao longo da cadeia de produção de alimentos. Aí, após, eu fiz na engenharia de alimentos da Unicamp, né? Então, por trabalhar com isso, e hoje eu consigo trabalhar com isso na escola de química, não só com patógenos, mas com deterioradores também, problemas. A gente faz consultoria para indústrias de bebidas, por exemplo, né? Cerveja, refrigerante, tudo de origem microbiológica. E aí, nessa pandemia, um vírus, né, a princípio, um micro-organismo envolvido, isso está afetando diretamente a área da gente, que a gente acaba chamando de food safety, né, de segurança de alimentos. A Covid-19, o novo coronavírus, vem impactando, porque impacta nas nossas medidas, os nossos comportamentos aí, com relação à higiene, né? A manipulação desses alimentos. Eu tive uma experiência, graças ao FRJ, eu trabalhei de voluntária com o pessoal que procurava lá o fundão para fazer testes. Então, eu trabalhei no recebimento de pacientes, ficava anotando o nome e os dados deles para encaminhá-los para exame. No pico aí da pandemia, eu estava lá no fundão de voluntária. Foi uma experiência fantástica.
E, e é bastante triste ver o trabalho que o pessoal tem lá, o pessoal da área da saúde, o gasto de recursos, de dinheiro para poder conter uma pandemia. Lá no Fundão eles estão atendendo, e eu não peguei Covid, não. Biossegurança 100%, tudo perfeitinho. E por outro lado, pessoas indo para a praia, ficando em bares à noite. Então, a gente ouviu muito relato de pessoas que faleceram, muita gente morreu, e as pessoas não estarem levando essa pandemia a sério, né? Então, é um pouco entristece demais isso, né? Com certeza, com certeza. E alimentação, assim, o que você sentiu? Alguma mudança? Porque hoje mesmo eu estava conversando com minha irmã, primeira coisa que ela falou, nessa pandemia, quando ela entrou em casa, eu engordei. Foi a primeira coisa que ela falou. Sim. Você acha que está acontecendo isso? É natural? Eu estava assistindo, não é bem a área que eu trabalho, mas a gente acompanha um pouco de tudo. Inclusive, no Brasil, já tem muitos grupos de pesquisa que trabalham com essa parte mais de comportamento do consumidor, que é o que eles chamam, né? Então, já tem muitos inquéritos aí, muitos questionários rolando na internet, perguntando a respeito disso e dos hábitos alimentares. E foi um fenômeno mundial, mudanças de hábitos alimentares e aumento da obesidade, porque muita gente teve que parar de fazer exercício e por conta de ansiedade, os fatores de estresse começaram a comer de maneira diferente também e coisas mais engordativas, né? Enfim, doces, massas, indústrias que cresceram, que não chegaram a não atender a demanda, empresas de fermento, empresas de farinha, o pessoal realmente fez muito pão, né? O pessoal brinca que foi uma pandemia, porque realmente o setor de massas, farinha, fermento, vendeu demais, cresceu demais. E realmente, os hábitos alimentares modificaram, as pessoas mudaram o jeito, a sua relação com a comida, né? Porque comida, e aí fica, eu acho que fácil de entender para quem gosta de vinho, mas para quem gosta de chocolate, para quem gosta de comer, ela tem uma relação com o psicológico. Não tinha fermento no início, Mariana, isso mesmo. O fermento, principalmente o biológico, né, que é aquele para fazer o pão, não o químico ali que seria o pó royal, por exemplo. Aqueles biológicos sumiram da prateleira. Farinha da branca comum, não, era ou com fermento ou às vezes só a integral. Então ficou um pouquinho desabastecido assim, porque a galera começou a fazer pão. E a comida tem um lado afetivo, né? Então, no momento de carência, longe de família, os medos do que virá, do que vai acontecer, a gente sabe que não deveria ser normal, talvez, mas é comum a gente descontar na comida. Então, realmente, essa pandemia de aumento de peso que a sua irmã relatou, foram raras as pessoas que não passaram e não estão passando por isso, né? Eu, particularmente, estou no grupo das que não mudou absolutamente nada. Eu até emagreci um pouco, porque eu não sei o que aconteceu, eu estou dotada de um autocontrole, eu acho que isso é instinto de sobrevivência, e foquei em outras coisas e não descontei na comida. Mas realmente esse é um ponto fora da curva, assim. Até pessoas que nem têm, eu ouço isso, não sei se é o caso da sua irmã, de alguma pessoa que comentou com você, nem gosto tanto de doce, cara, mas eu tô numas de compro chocolate, faço não sei o quê, e eu nem gosto, mas eu tô comendo, porque eu tô ansiosa, porque eu tô isso, porque eu tô desesperada que eu não saio. Então, assim, as pessoas não têm onde extravasar. O consumo de álcool aumentou também significativamente, substancialmente, né? Porque é um período tenso, né, Fernando? Assim, eu nunca me imaginei viver numa situação dessa, assim, de ter que ficar trancado em casa, de
de não poder dar minhas pernadas por aí, não ficar pegando avião para lá e para cá, cancela eventos, né? Cobec, que era para a gente ter, sabe assim, não sei, para mim era um mundo bem distante. Então, tem muita coisa envolvida. Para todo mundo, né? Foi todo mundo. Sim. Foi pego de surpresa, né? Foi. Eu sempre falo que eu trabalharia em casa a vida toda. E aí eu estou pagando com a língua, né? Porque já estou de saco cheio, né? Cara, muito ruim, porque eu não sei você, mas eu já me considerava, Raquel tá aí de testemunha, a gente já trabalhava bastante. Agora a gente está trabalhando mais, porque o limiar da sua sala para o seu escritório, aqui no meu mesmo não existe. Tá? Eu adaptei minha sala, então é uma TV ligada, você está comendo, aí apita o computador, você já vai lá e senta, quer dizer, tá difícil, assim, né? Celular toda hora, grupos e não sei o quê. Então, eu sinto um esgotamento. Praticamente, eu almoço em frente ao computador. Atualmente eu pego, faço o meu prato, esquento, sento no computador, continuo trabalhando, normal. Uhum. E isso daí desde 7 horas da manhã, 7h30. Eu acho que está todo mundo fazendo isso, né? Porque você não fala assim, vou na esquina, vou fazer tal coisa, tenho um almoço agora. Assim, não tem, assim, vai ser pelo computador também, se você tiver, e, né, é bem difícil. Para você ver, eu gosto muito de filme. Eu já vi todos os filmes possíveis e imagináveis. E comecei a assistir filmes indianos que no meio... Eu falei, pô, coisa estranha esses filmes indianos. Assisti os 5 indianos. Quer dizer, estou chegando ao meu limite do limite, né? Já estou ficando completamente alucinado. Mas você sempre fez isso, Fernando. Desregrado para comer. É verdade. Mas agora então, eu tô Raquel, mas eu também era, só que eu não sei, assim, pelo menos para mim, despertou um espírito, acho que eu tanto medo de um instinto de preservação, de que eu tenha que ficar bem, que eu consegui, eu tô fazendo alongamento, eu comprei tapetinho para fazer minhas coisas em casa. Se alguém me contasse que isso ia acontecer, eu ia falar que era a maior mentira, nunca, nunca. E eu pego meu tapetinho, alongamento, não sei, despertou algumas coisas de uma Karen que eu tô, assim, orgulhosa dela em alguns aspectos, porque eu realmente tô me cuidando, assim, tô bem preocupada com a minha saúde física e mental. Eu acho que todo mundo. Eu comprei uma esteira, comprei meu saco de dar porrada, pendurei no meio da sala, que eu tinha lá no Rio. Então, um apartamentozinho, eu pendurei no meio da sala um saco de porrada, comprei uma esteira. Todo mundo está me dizendo que a esteira daqui a 2 meses, 3 meses vai virar cabideiro, Cabide. Né? Mas eu, pelo menos, estou tentando Não, aí. tem que tentar. Tem que tentar algumas caminhadas. Quando eu fico com raiva, eu dou umas porradas no saco de porrada. Mas ficou bem, até a decoração ficou legal, viu? Até que... O saco ele tem um toque, né? Tem um quê? No meio da sala. Mas, vem cá, o alimento, eu não sei, é uma pergunta da minha ignorância, né? O Covid, o pessoal descobriu esgoto, descobriu etc. Mas você pode passar por alimento? O que você acha? Você ouviu falar disso? Até estava falando com a Raquel. Raquel, eu fui fazer o dever de casa. Essa é uma pergunta que, assim, a gente está se fazendo muito nessa área. É claro que esse vírus ele é muito esquisito. Ele tá todo diferente de outras coisas que a gente já viu. Mas até o momento, né, até a conversa de agora, nem a OMS, nem nenhum dos órgãos assim significativos, né, representativos da área de alimentos, reconhece que ele vai ser transmitido pelo alimento. No seguinte sentido, né, que é importante dizer, realmente ele foi achado em esgoto, ele pode ser recuperado a partir de fezes, pesquisadores também já trabalharam com fezes, porque tem uns receptores, até esqueci, eu ia usar, começou mesmo com os morcegos, não se sabe ainda. Eu tenho esse novo coronavírus, eu tenho ele feito de uma massinha, assim, de artesanato,
E acho que todo mundo já viu uma foto na internet que ele tem as tais das spikes lá, que formam, parece uma coroa. Aquilo ali, ele se liga em determinada dos receptores das células do corpo, que vários locais do corpo podem ter esses receptores, incluindo células do intestino, células do trato respiratório, aqui, traqueia, das vias aéreas, e ele invadir. Só que o que é preciso considerar que ele foi transmitido? Vamos dizer que você pegou o novo coronavírus pelo alimento. Para você considerar que ele foi transmitido pelo alimento, igual a Raquel perguntou, seria você comer algo contaminado, o novo corona ter a capacidade de passar pelo esôfago, pelo estômago e chegar no intestino numa quantidade significativa, se aderir nos receptores e entrar no seu corpo, digamos, a partir do intestino. Pensar nessa rota, no momento, parece muito fantasioso, porque à medida em que você, já aqui na boca, né, a partir da traqueia aqui, esôfago, traqueia, você já tem contato com o trato respiratório e a afinidade maior do vírus, num primeiro momento, é pelo trato respiratório, ele já vai começar a entrar aqui pelas vias superiores. Depois, diante de você estar com a infecção, que aí ele está circulante no seu corpo, você pode, inclusive, e ele está se multiplicando no seu corpo, você pode estar secretando ele pelas fezes, porque ele está circulante no seu corpo. Mas ele sendo excretado pelas fezes, com o pH que as fezes têm, com as substâncias que as fezes têm, até mesmo com a microbiota que você tem no intestino, a chance desse vírus que está no esgoto ter capacidade de infectar alguém, os pesquisadores acham que é muito remoto. Você acha ali material genético dele, mas você não acha o vírus com aquelas proteínas na parede dele capazes de infectar. Ele meio que já está detonado, ele não está com condição de infectar. Você, por biologia molecular, só recupera o RNA dele nesse esgoto, nessas fezes. Então, assim, o que a gente precisa deixar muito claro, e todas as indústrias hoje, incluindo de alimentos, mas indústria química, eu fico imaginando o pessoal que trabalha embarcado. Está todo mundo desesperado para fazer essas análises para saber se superfície tem o novo coronavírus, se essa superfície não tem, vou avaliar a superfície, fica coletando material daqui, dali, dali, dali. Não, o que tem que ser feito é evitar a aproximação das pessoas, porque a gente ainda não tem a real noção se o vírus estando, você recuperar vírus de uma superfície, se ele está com a capacidade infectiva dele ou não. Porque as metodologias basicamente vão procurar pelo RNA. Mas você não sabe se ele está com todo o aporte de estrutura para ter capacidade de infectar. Pegar material genético e jogar num equipamento e detectar que tem aquela sequência, que é do novo corona, tem. Mas está em que condição? Se eu colocasse a boca ali em cima, realmente ia funcionar as proteínas para ter infecção? Então, essa hoje é a grande dúvida e que a gente, voltado mais para uma área educacional, tenta não ser alarmista. A gente tem que ver tudo com muita calma, muito critério. Não é sair por aí, estou detectando, estou achando, e isso implica num risco para a população que pode ter contato com esse esgoto. Não. O que a gente pode utilizar desse dado é aquela população naquela região está contaminada, porque o esgoto está, então as pessoas estão, aquela é uma área de foco de pessoas doentes, mas não necessariamente que pelo esgoto, se cair na água, que obviamente não deveria cair por N outros micro-organismos até antes de novo coronavírus, mas a chance de você conseguir se infectar, do vírus estar funcionando no esgoto, é muito remota. Entendi. E você acha que é o seguinte, que após essa vacina que estou prometendo, o pessoal não vai voltar mais ansioso para sair? Você viu no Rio, quando abriram, né? Saiu todo mundo para beber, comer, parecia uma loucura, né? Eu vi aqui na televisão. Sim.
Sim. E até em Salvador está começando a ter isso, porque aqui libera, segura, libera, segura. Mas lá no Rio não, eu vi aqui, eu acompanho, né? Minhas filhas todas moram no Rio. Aí eu fico acompanhando, até com certo medo, porque o pessoal foi com tanta sede ao pote que essa parte alimentar também deve continuar até com mais força. Você não acha, não? Isso é Uhum. má alimentação. Ou Sim, seja, quero sim, provar de tudo, que tem de tudo. É aquele medo, né? Poxa, se eu estou em casa, eu podia ter morrido, né? Como eu não morri, sim, então eu vou sim. fazer tudo que eu posso fazer que o pessoal diz para eu não fazer. Você acha que não vai acontecer isso, não? Aquele Ó, desespero no primeiro eu momento. acho, e sabe, não sei se é uma analogia muito feliz ou não, mas eu fico, em vindo a vacina, eu penso muito no que aconteceu e a gente vê acontecer com o comportamento do HIV, né? À medida em que vieram os medicamentos e hoje alguém contaminado pelo vírus consegue segurar, consegue praticamente zerar suas cargas e ter uma sobrevida aí tranquila, sem manifestar a doença, o pessoal começa a negligenciar, né? Então, assim, foi impressionante a gente perceber que as pessoas não lavavam as mãos, que as pessoas não têm hábitos básicos de higiene. Então, se as pessoas não adquirirem isso, vem a vacina, aí volta tudo como era antes, mais essa sede que você está colocando, porque a gente ficou muito próximo de não sei se amanhã eu vou estar vivo, né? Então, essa sede de continuar a aproveitar, porque eu não sei o que vai ser amanhã. E contando com a vacina que está seguro, que está ok. Só que os vírus estão na natureza, os hábitos na China, consumindo esses animais, essas feiras com animais exóticos, possibilitando novas pandemias, né? Então, é claro que eu sou muito a favor, eu espero muito e torço por essa vacina, mas a preocupação fica igual surgiu, que não foi nem vacina, mas medicamento para controle de HIV, e as pessoas hoje já não. Já preservativo, já negligenciam porque sabe que pode contar com alguma outra coisa. Então, daqui a pouco volta a não lavar a mão, volta a não usar um álcool gel, hábitos que são bacanas, que é deixar o sapato para fora, não entrar com o sapato em casa, por N outros motivos de higiene, outros micro-organismos, sujeiras, alergias. E aí a preocupação é que retrocede, ao invés da gente evoluir, chega a vacina, igual chegou o medicamento para HIV, e a gente volta tudo como era antes, né? E novos cenários para o desenvolvimento de novos vírus, mutações e etc. Tem uma pergunta aqui, eu ia até fazer alguma pergunta parecida, não parecida, mas Uhum. aqui tem. Vacina em tão pouco tempo, qual a segurança? Soube que ela deveria passar por uma série de testes e levaria uma média de 5 a 8 anos para ser segura. Justifica essa distribuição discriminada? Eu Então, vou até, deixa eu complementar o que eu ia perguntar a você. Será que essa vacina que estou prometendo para dezembro, janeiro, não é um placebo já para todo mundo pegar e ficar imune? Então, na verdade, eles não podem fazer, né? Porque se eles fizerem isso é crime. E durante o voluntariado eu pude acompanhar alguns seminários do pessoal da área da saúde e um dos que eu acompanhei foi justamente o de desenvolvimento de vacina. Então, o que acontece? Eu não sou otimista de que, para mim, primeiro semestre de 2021 não tem vacina. Na minha modesta opinião, assim, de que igual aconteceu tem que 2 semanas, né? A de Oxford, que teve uma reação, aí para, daí tem que checar, avaliar. Então, assim, Medeiros, né? Que foi a pessoa que perguntou. Segura vai ser, porque tem muita gente regulando, muita gente de olho. O que acontece é que é tudo interesse econômico. Leva 5, 8 anos,
Porque é aquela coisa que a gente que está na pesquisa sabe, financiamento, o governo uma hora está interessado, daqui a pouco mudam os interesses, aí não tem a verba e etc. Nesse caso, está todo mundo mobilizando verba, recursos humanos e etc. Então, o ajustar do tempo, você fazer em menos tempo, não vai ser o problema, porque todos os protocolos, aquelas fases 1, 2, 3, com aquele número de pessoas, tudo isso tem que ser feito. Só que, o que é a minha opinião? O mundo está também de olho. E qualquer mínimo efeito adverso, como aconteceu com o paciente lá de Oxford, qualquer mínimo efeito adverso, o mundo inteiro fica sabendo. E aí o mundo inteiro vai ficar de olho. Então, ao mesmo tempo que você está correndo para fazer rápido, como todo mundo hoje fica sabendo com mais facilidade de tudo, qualquer coisa vai embarrear mais rapidamente também. Então, o quesito segurança, né, de quando ela sair, eu não me preocuparia. Eu iria lá tomar, mesmo, digamos, não tendo demorado 5 a 8 anos. A hora que sair, eu acredito que os órgãos regulamentadores estão ok. Mas eu não sou tão otimista em questão de tempo, justamente porque, inclusive, para os efeitos adversos, tá tipo um Big Brother. Todo mundo fica sabendo de tudo. Tá todo mundo querendo, mas todo mundo tem esse medo. Eu tomaria. Então, assim, se o cara nasceu uma espinha tomando a vacina, daqui a pouco vão estar sabendo, vão querer saber dessa espinha, vão querer... Então, eu acho que está sendo muito monitorado. Esse aspecto eu acho positivo e acho que vai fazer com que não seja tão rápido, que assim como aconteceu lá com Oxford, um paciente, você já vai ver, vai investigar e o mundo inteiro vai estar de olho. Mas aí que eu estou dizendo, eu comi aquelas fantasias, né, dessas tramas políticas mundiais, o cara chegou assim e falou assim, pô, não tem jeito, essa vacina, como o Medeiros falou, né, vai demorar um tempo, né, porque é a média, é 5 a 10 anos e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar qualquer vacina no placebo, a gente sabe que se todo mundo pegar, só X% morre, né? Você vê que de cada 100, sei lá, 10 morrem. Então, paciência, vai ter que morrer mesmo. Então, deixa todo mundo pegar o vírus, porque aí fica todo mundo imune. Será que não é uma trama política aí do povo aí? Então, mas acontece que esse vírus é muito maluco, porque o que está se vendo? Que já teve caso, inclusive, de reinfecção. Essa memória dos anticorpos, como se esperava, como seria o esperado, não está batendo. Então, aquela história de imunidade de rebanho, de pegar para ficar imunizado, tem gente que não está ficando. Os tais dos IgGs, depois de uma infecção, não estão aparecendo, porque desenvolvem outro tipo de resposta imune. Então, assim, esse vírus, ele tem várias exceções, ele tem várias coisas de diferente, que você apostar nisso é uma roleta russa. Não dá para realmente apostar na população adquirir essa imunidade, porque a gente está vendo que isso não está acontecendo. Outra coisa, uma coisa que é extremamente importante, né, que eu tenho acompanhado, Fernando, são os efeitos a longo prazo desse vírus. Você até se curar do quadro da gripe, que virou pneumonia, você se internou, mas o dano celular, inclusive em células de tecido nervoso, né, do cérebro, existe, né? Então, o que a gente vai saber a longo prazo, e aí eu incluo os grupos considerados de menor risco, incluindo crianças, muitos estudos já estão sendo feitos, com os efeitos colaterais a longo prazo, incluindo neurológicos, em quem teve Covid-19, né? Fazendo uma analogia mais ou menos com chikungunya, que a pessoa fala que sarou, aí as articulações continuam por não sei quanto tempo doendo e etc. Mais ou menos assim, você não esquece daquela virose, né? As pessoas que andaram perdendo o olfato e o paladar relatam aí, tem relato de até 3 meses para voltar a sentir gosto, sentir cheiro de comida, e uma confusão
nesses sensores. Então, come uma coisa e sente gosto de outra. Então, assim, é um vírus com uma capacidade destrutiva, digamos assim, tão ampla de células, células do epitélio respiratório, células nervosas, células do intestino. Tem muitos pacientes que relatam como sintomas diarreias, né, complicações assim intestinais, evoluindo para uma desidratação e etc., que não dá para arriscar. Mesmo que eu não fiquei com um quadro grave, eu não sei a longo prazo o que ele fez no meu corpo e eu não fiquei sabendo. Isso eu confesso que eu tenho muito, assim, além de ter muito medo de pegar e ficar grave, é ficar com essa interrogação de depois ficar, será que isso daqui ainda é sequela da Covid? Será que isso foi porque eu tive Covid? Porque durante um bom tempo nós vamos ficar fazendo essas perguntas, né? Uma coisa que o pessoal do Fundão descobriu lá, o pessoal da medicina, junto com o pessoal da virologia, um achado inédito, assim, eles vão ter uma baita contribuição para a ciência, que a gente geralmente está usando os tais dos 15 dias, né? Ah, deu positivo para um exame, fica em casa, dali 15 dias você volta. Teve uma paciente que eles acompanharam que ela ficou 5 meses positiva e com carga alta do vírus. 5 meses. Então, uma virose, e ela já tinha apresentado o quadro da tosse, febre, etc. Aí, tipo, sarou, e continuava indo lá fazer exame, aí positiva, aí voltava dali 15 dias, positivo. Foram 5 meses até os exames dela negativarem. E essa pessoa estaria transmitindo sem estar com sintoma. Já passado dos 15 dias e voltado a trabalhar há muito tempo. Entendi. Tá brabo. Aqui, Decoche, não sei quem é, até me convidou para uma live. O professor Luiz Ricardo Goulart, da Universidade Federal de Uberlândia, afirmou em uma live que os resultados falsos negativos de exames PCR de imunoglobulina chegaram a 40%. Ah, o Luiz André, pô. Não, eu não entendi o que. O falso negativo do PCR de imunoglobulina chegaram a 40%. Resultado falso negativo. Então, mas do PCR, porque o PCR você faz para detectar o vírus. Você procura o RNA do vírus. Por isso que você coleta da sua mucosa nasal ou da mucosa oral. E o da imunoglobulina para procurar IgG ou IgM. É um método antígeno-anticorpo, geralmente os métodos rápidos. Eu não entendi qual a relação. O PCR deu falso negativo e 40% o quê da imunoglobulina? Pessoas que testaram negativo no PCR e estavam contaminadas e a imunoglobulina deu... Foi isso que eu entendi. Que 40% deu negativo, mas estava com vírus. Então, 40% para um PCR eu nunca vi isso. Todo teste vai ter uma chance de falso positivo e falso negativo. Não existe nada 100%, principalmente na área de biológicas. Agora, 40% para um PCR dá falso negativo, eu questionaria a coleta de material, porque a gente sabe que a coleta do swab, para você acessar a carga viral para o equipamento, para você multiplicar, entre aspas, esse RNA. Então, sim, eu desconheço esse 40%, eu reputaria a como que esse material foi coletado, armazenado e transportado. Tá muito alto. Aí está invalidando o teste, né? Até fiz um em abril. Quero fazer antes de ir para o Rio, outro. Já. Não, é o teste padrão ouro, porque é o teste que busca o material genético do vírus. Você sabe se você está com o vírus ou não. Porque você detectar se você produziu anticorpos, você não sabe, igual aquela mulher que ficou 5 meses. Ela está com anticorpo, mas não sei se é do contato da semana passada, se está sendo agora, se ela continuou pelos 5 meses. Então,
o PCR, você tenta buscar o ladrão mesmo, seu bandido, e levar para ver se você acha o material genético dele, né? Entendi. Esse papo, então eu estava pensando aqui, esse papo de liberar o cinema é super perigoso, não? Super, super. A maluquice Até... isso. Então, é maluquice, até porque outra coisa que... Depois eu vou dar uma olhada, tá, Luiz? Obrigada. Uma coisa que a OMS está reticente em assumir, mas que a gente, né, quem está lendo, quem está acompanhando, saiu aquela carta dos pesquisadores, é a transmissão, não se considerava que ele era um vírus de transmissão aérea, ou como eles chamam em inglês, um airborne, né, de transmissão. Se acreditava que é por partículas grandes, quando você espirra, fala, essas partículas se depositam, e que a maior transmissão estaria pelas superfícies, pela minha mão, por essa coisa toda. Há alguns episódios que aconteceram em ônibus, que aconteceu num restaurante na China, mostrou que o sentido de circulação do condicionador de ar, num ambiente totalmente fechado, onde o único ar era esse que circulava, foi essencial para que, a partir de uma pessoa numa determinada mesa, de acordo com a circulação do ar, outras pessoas de outras mesas, na direção do ar, acabaram se contaminando naquele restaurante. E não tiveram nenhum contato umas com as outras, nem mesmo com garçons, ou outras pessoas não se infectaram, levando a crer que foi realmente a circulação do ar. Então, hoje, a questão de liberar qualquer coisa em ambiente fechado é visto com muito maus olhos pelo pessoal da área da saúde, que está acompanhando e verificando que esse vírus realmente pode ficar em suspensão no ar por algum tempo, sim, mais do que se imaginava no começo. Então, para essas partículas pequenas, essa pessoa que perguntou, do corona especificamente, estão saindo ainda artigos, mas em média, né, com esse tamanho de partícula, umas 3 horas, né, é o que tem aparecido. O que, pensando no exemplo do Fernando, de um cinema, de um teatro, as pessoas falando entre elas, se não usarem adequadamente a máscara, enfim, é complicado. Um outro surto que foi essencial também foi de um coral nos Estados Unidos, que pela posição das pessoas se comprovou que foi a circulação das partículas contaminadas que fez com que diversas pessoas que estavam nesse coral se contaminassem a partir de um paciente zero. E isso teve a ver com a localização e a circulação de ar no ambiente. Então, eu acho, né, em um grupo eu não sou ninguém, óbvio que eu não trabalho com isso, mas eu acompanho a opinião do grupo de quem é da área, que ainda esse vírus vai ser considerado de transmissão aérea e de transmissão que eles chamam pessoa a pessoa, né, pelas partículas que se depositam. Daí, e isso eu acho interessante, o uso de máscara tem sido muito significativo para reduzir essa contaminação, porque a grande importância da máscara é que um doente não passe a expelir as gotículas para o ambiente. E apesar da gente ver as pessoas usando máscaras de maneira as mais inadequadas possíveis, o que facilitaria uma contaminação pessoa a pessoa, porque ela pega na máscara, ela coça, ela usa a máscara errado, mas mesmo assim usar a máscara está mostrando que tem o seu poder, justamente por fazer uma barreira física para que doentes sintomáticos ou assintomáticos não lancem no ar essas partículas, porque por menos que seja a máscara, que não seja uma N95, que não faça filtração, vai ser uma barreira que ela mesma vai se impregnar das gotículas e a quantidade de partícula que você vai lançar vai ser significativamente reduzida, né? Então, assim, o que me faz... e muito nessa corrente da transmissão aérea, é verificar esse impacto que usar máscara, ainda que de um jeito meio troncho,
acaba tendo efeito, né? Então, eu acredito nisso. O pessoal está perguntando por quanto tempo o vírus pode ficar suspenso no ar. Então, geralmente esses de transmissão aérea, né? E eles, pensando na partícula, toda aí uma avaliação de tamanho do vírus, enfim, questões que envolvem aí, inclusive a engenharia, né? Seria o quê? Transmassa, algo nessa linha. Tem uma galera de engenharia pegando pesado nessa coisa aí de ar, gotículas e umas coisas lindas sendo feitas. Em média, jogam aí umas 3 horas. Tempo aberto. É bastante. Por outro Dá lado... umas 2 sessões de cinema, né? 2, Você acha que o restaurante oferece tanto risco quanto o ambiente do escritório? Ou o risco é maior? Então, eu não sei o nome, né? Porque tá tipo uma sigla assim, mas que legal a pergunta. Eu confesso que eu mudei minha... Depois eu falo quem sou eu, Paulo. Quem é essa pessoa? Já falo. No começo, com essa questão do transmissão pessoa a pessoa, eu confesso que eu estava bem neurótica com a questão de restaurante, porque tem o porta-guardanapo, tem o vasinho da flor, tudo ali em cima, né? O enfeitinho, aquele joguinho americano, aquela coisa toda. E se uma pessoa toca ali e não for higienizado, a próxima que chegar vai se contaminar. Mas isso foi resolvido com uma relativa facilidade. Assim, eu tenho ido aos lugares, até por questões de comer, de sair de casa para dar uma esparecida, e por questões profissionais, e vi que galera tirou, as mesas estão super sem nada por cima, chega o prato, e quem falou, faça a modelagem fluidodinâmica das partículas. Ah, maravilhoso, tem trabalhos assim. Aí, tem como minimizar bastante. Qual que é, ao meu ver, qual que é o grande drama do restaurante ou do bar? É a retirada da máscara para você comer e a gente falar. E a gente é da nossa educação, é da nossa cultura, é do nosso... Então, assim, a fala expele muita gotícula, joga muita partícula. Então, qual é a importância dos restaurantes trabalharem com o mínimo de pessoas dentro deles, com afastamento entre as mesas, não lotar mesas, né, de pessoas, porque a pessoa tira a máscara e a partir do momento que ela está ali dentro, ela começa a falar. Então, o risco maior num restaurante, já que as mesas vão estar afastadas, cada um no seu canto, quem mais tem que se proteger são os garçons. E como eles transitam de um lugar para o outro, é preocupante que eles façam a higienização das mãos deles, daquelas face shields, aquela de plástico que fica... Porque se o garçom vai, ao colocar um prato, coloca a mão dele na mesa, que um doente está lá coçando o nariz e pôs a mão na mesa. Esse garçom vai e encosta, ele vai levar para uma outra pessoa. Então, assim, essa condição, essa noção de que um garçom não deva, ao trocar de uma mesa para outra, deveria estar passando álcool gel, deveria estar, né, digamos, se limpando, porque aquelas pessoas naquela mesa estão sem máscara. Ali naquele microambiente daquela mesa está uma névoa. E o garçom enfia o braço para pôr o copo, para pôr o prato. Então, o veículo garçom para mim, o mais crítico nessa história toda, assim. Sendo que no começo eu pensava muito em objeto, em talher, e para isso você dá jeito, você desinfeta, põe numa outra coisa, a carga viral que vai entrar pela sua boca, você não vai ficar se esfregando no prato, nem nada disso. Mas o garçom é um indivíduo bastante crítico. Tanto para a segurança dele, quanto dele ficar levando de uma mesa para outra. A hidroxicloroquina e Vectina são mitos ou realmente funcionam? Não, são mitos. Assim, com o pessoal da área da saúde que eu trabalhei lá no Fundão, remédio para piolho, para parasita, não. É como tudo em ciência, né? E eu escutei muito isso da minha família. Ah, mas ele deu e funcionou, mas ele deu e funcionou.
faltaram muitos, né, estudos onde você dava e saber o que acontecia. Ou você não dava, será que aquele paciente também não ia evoluir se você não desse nada? Você está dizendo que você deu e que ele melhorou, mas e o grupo que estava e você não deu? Então, assim, os estudos falharam muito nisso, ficou comprovado muito logo, assim, que é o tal do duplo cego, de você avaliar todas as possibilidades. E foi uma coisa meio que aleatória, de probabilidade. E aconteceu. Se não tivesse feito nada, é difícil falar, é difícil convencer a família disso, muitas vezes, mas se não tivesse feito nada, teria sido também, porque é mito. O Medeiros e eu também, confesso, que eu tomei Verquitina, porque eu falei o seguinte, no mínimo eu não vou ter piolho. Eu nunca tive e Então, vou continuar sem ter, né? No mínimo isso, eu não vou sim, ter piolho, não vou ter sim. carrapato. Exatamente, muita gente. E aí é o tal negócio, se você for consultado para ser de um grupo de estudo, você vai falar, eu tomei e não peguei. E aí vão te computar num grupo que ela fez efeito, mas e aí? Você não pegou porque você não pegou ou porque você tomou, entendeu? Então, o grande questionamento dos estudos foram esses, né? Não, nem profilática, nem... Não, de maneira nenhuma. Não, isso já foi completamente derrubado. Apesar de... porque isso depende muito de governo, que é um assunto que eu nem quero entrar para não passar nervoso, mas como... Não, se falar de governo, você sabe que o Instagram corta, porque eu estava fazendo uma live com um coordenador da economia solidária, ele foi falar do governo, o Instagram cortou na hora. Verdade. Então, assim, não entrando nisso, mas o que vai acontecer? As prefeituras, né, os serviços de saúde, eles têm autonomia da federação para estado, para município. Então, isso cabe ao posto, né, do município, daquela cidade, estabelecer seus protocolos. Então, com certeza, e dentro daqui do Rio de Janeiro, tem hospitais com protocolos diferentes. Tem hospital com protocolo que eu sei, né, de ivermectina, de hidroxicloroquina, de azitromicina. Paciência, é como defender a terra plana. Tem quem defenda. Não tem nenhum teste científico comprovando, não foi feito teste nenhum estudo, né? Não. Essa que é a verdade. Não. Essa que é a grande verdade. E mais, né? Os efeitos colaterais. Agora, a azitromicina, outro dia até a gente estava conversando, né, Raquel? Lembrando que a azitromicina ela é um antibiótico, e antibiótico vai funcionar para bactéria, não vai funcionar para vírus. Então, e aí a azitromicina ela não tem, digamos, profilático, mas quando a pessoa está no hospital, ou quando a pessoa está já com o quadro de pneumonia, que você está com essa infecção e que o seu órgão pode ser tomado por bactérias oportunistas e agravar o seu quadro, você entra com azitromicina para não piorar a situação, porque o vírus te deixa debilitado e elas vão se aproveitar. Então, só para esclarecer que a azitromicina ela não tem efeito no coronavírus. É um efeito colateral que as bactérias poderiam vir a se aproveitar e se aproveitam num quadro de pneumonia. Então, você tira um dos problemas, né? Tentando matar as bactérias oportunistas no quadro de pneumonia. Não, porque o Paulo ainda insiste perguntando, estão curando com o que, então? É o corpo que está reagindo, né? Exatamente. Então, o corpo que está reagindo e também, de quando eu estava lá com o pessoal da área da saúde, uma coisa que parece ter um efeito bastante significativo são os tais dos anticoagulantes, porque esse vírus tem uma capacidade de gerar uma resposta inflamatória no corpo e a formação de trombos que leva a uma embolia pulmonar, que leva a acidentes vasculares cerebrais, que é uma das causas, das principais causas de óbito. Então, uma das coisas que em um ambiente, quando você está internado, entubado, e aí se você está muito parado, não se movimenta, isso também facilita a formação de trombos, é você entrar com anticoagulante, né, em alguns casos. Isso é algo que também, assim como a azitromicina, algo em paralelo. Também não é o efeito no vírus, é para combater
efeitos colaterais do vírus que podem fazer com que você evolua a óbito. Então, é desse jeito. É a questão de entrar com ventilação mecânica o quanto antes, monitorar a saturação de oxigênio para entrar com essa ventilação mecânica o quanto antes, para que os danos nos tecidos por conta da baixa de oxigênio sejam minimizados. Então, o que tem acontecido é isso. É uma capacidade de resposta corporal, tanto que estavam usando o soro dos que se... Isso realmente varia de pessoa a pessoa. De novo, não sei se a pessoa que está perguntando é engenheiro ou não, né? Para mim, que sou bióloga, isso é muito claro. E eu costumo usar muito um exemplo que o próprio usa, que é o Ney Matogrosso não ter sido acometido, se contaminado com HIV, vivendo a vida que ele viveu, tendo sido marido do Cazuza, que morreu de AIDS, e que droga, sexo... E, assim, é um organismo que deveria ser estudado, porque ele teve contato com toda certeza e não pegou. Então, assim, essa variabilidade que a gente tem, e daí pode se comprovar, existem pessoas negras com as quais determinadas doenças estão mais associadas. 20 segundos, pessoas de pele clara que têm mais determinadas doenças. Então, pode ser que, depois de um número amostral gigante que essa pandemia vai nos fornecer, pode ser que alguém conclua isso. As autocuras, as infecções que foram autolimitantes, foi por causa disso. Foi mais em mulher, foi menos em... A gente talvez... Voltei. É que o Instagram dá 1 hora. Nossa, passa muito rápido, gente. Eu falo demais. Não, tá legal, tá legal. O mais engraçado é que tudo que eu fui ler de alimentos, assim, e eu não falei nada. É bem que a Raquel falou, não, fica de boas, porque se o povo da saúde me escuta falando, vai me matar, assim. São percepções de quem tem um pezinho na área da saúde, mas é tudo mais generalizado, tá, gente? Não sou da área, assim, da saúde. Paulo é engenheiro civil. Paulo é engenheiro civil. Ele escreveu aí que ele é engenheiro civil. Foi ele que perguntou quem era eu, né? Mas ele não está aí, não. Mas eu sei quem é ele, eu vou mandar um e-mail para ele, dizendo que é você. Quem sou eu? Oi, Paulo, tudo bem? Me segue, tá? Mas aí, pessoal, gostaria de agradecer, Karen, foi muito legal. E aprendi muito, não vou para o cinema. E aí a gente se encontra aí. Só vou para o Rio em dezembro mesmo, por proteção. Ah lá, acabou, Raquel. Acho que acabou. Acabou, Raquel. Raquel, é aniversário do pai dele hoje, ô Fia. Semana que vem, falando com o Wilson Booker, gerente da planta de vacinas. O pessoal está entrando, tudo, o pessoal gostou mesmo, mas aí, de fato, está chegando a hora. Sim, pessoal, hoje é aniversário do papai Pessoa, papai... Isso. Né? Então vai ter que ser mais rápido, mas a gente pode... Eu não sei fazer live não, mas vocês podem marcar e a gente entra, pode fazer daquelas de muitas pessoas e trocar ideia. Eu tô super solitária nessa quarentena e então eu adoro essas coisas, fico à disposição. Então vamos marcar outro aí, lá pro fim do ano. Isso, já tem, marca aí, Raquel. Marca aí a gente que não está fazendo nada no PLE, vamos marcar. A gente que está super sem fazer nada no PLE, marca aí, Raquel. Então a gente marca. Pode deixar. Fim do ano é maneira de falar, Raquel, porque na semana que vem já tem uma. Quer dizer, até a segunda semana de outubro já tem um pessoal aí já convidado. Então daqui a 4 semanas a gente pode marcar, cara. Eu mando o zap para você. Sim. Gente, eu só queria dizer assim, Raquel, tô até hoje para marcar um antibac.
Tem muita coisa, tá? Tem materiais desde os mais complexos até os mais simples. Desde o começo da pandemia, eu venho juntando muita coisa para tentar produzir um materialzinho legal aí para a área de alimentos. Então, se alguém quiser alguma coisa, só chamar. Eu vi que tem muita gente que eu conheço, enfim, porque eu tenho 1000 pastas de 1000 coisas, mais a experiência com a galera do voluntariado lá do Fundão, que está fazendo um trabalho de excelência, que com certeza vai contribuir muito para a ciência mundial. Então, o importante é que eu não sei quase nada, mas eu fiquei com acesso a gente que está tentando saber e está sabendo muito. Então, assim, qualquer coisa, a gente está aí, a universidade está aí, a gente está aqui para isso. E isso ajuda a passar o tempo, né? A ver pessoas, ainda que pela tela do celular, aqui do computador, isso é muito bom. Então tá bom. Karen, um Tá beijão bom? para você. Obrigada, Fernando. E eu estou esperando o seu cucão. Sim, e eu já desenvolvi outras habilidades nessa pandemia. Tem muitas Pronto. outras coisas para você provar quando você vier ao Rio em dezembro. Com certeza vou provar, hein? Tá bom? Beijão para você. Parabéns aí para o seu pai. Obrigada pelo legal. convite, tá bom? Nada. Beijão para super você aí. beijo. Beijo a todos. Tchau. Tchau.